Como que a gente faz para viajar em alta temporada com milhas, né? A gente escuta muita coisa por aí, umas passagens sem pé nem cabeça que a gente não encontra, né? Tem gente que encontra essas passagens super baratas. Vamos entender como é que esse negócio funciona, se é para todo mundo, se não é. Aproveita e já comenta aqui, por favor, se vocês já viajaram com milhas em julho, em dezembro e em janeiro, tá? Tô considerando a alta temporada isso aqui. E me contem como foi, né? Foi uma passagem cara, foi uma passagem barata, né? Como é que foi isso? Viajar em alta temporada, tá? É uma coisa que deixa muita gente incomodada, tá? Estressa justamente porque é mais caro, tá? E eu já falo para vocês, é mais caro viajar em alta temporada e não tem como fugir disso, tá? O que a gente precisa fazer é pagar mais barato. Só que a gente precisa pagar mais barato não com as passagens que a gente vê no Instagram. Essas passagens é ocasional, acontece uma vez ou outra. A gente vai falar delas aqui hoje também, tá? Só que a gente tem que comparar com quem vai viajar com a gente, né? Não adianta eu olhar uma passagem para o Nordeste, para Recife, em agosto, que é um mês que só chove, e falar, nossa, a passagem tá barata pra caramba. Só que aí eu vou comparar essa passagem com janeiro, que é altíssima temporada, que não chove, que todo mundo quer ir para lá. É óbvio que a passagem vai custar 3, 4, 5, 6 vezes mais cara, né? Então, a nossa base de comparação não pode ser com uma passagem aleatória que a gente viu por aí. A nossa base de comparação tem que ser com o quê? Com quem está viajando comigo nas mesmas condições. Em janeiro, sentar no avião ali do meu ladinho. Essa pessoa vai pagar bem mais caro na passagem. Viajar em alta temporada é quase um tabu para muita gente, né? É mais caro, os lugares são cheios, como alguém já comentou aqui, nos comentários, inclusive, né? Então, assim, muita gente tem um certo receio de viajar nessas épocas. Só que para muita gente é a melhor época, né? E o que eu posso dizer para vocês é, não tem época certa ou época errada. Existe quando você pode. E se você só pode nessas épocas, cara, vai. Se você gosta de viajar para a praia em janeiro, vá, tá? O que você não pode deixar de fazer é não viajar, tá? E aqui eu quero começar a trazer alguns paralelos, né? Como é que funciona quando a gente olha passagens pagantes, passagens em dinheiro, tá? Em dinheiro a gente faz o seguinte, a gente vai lá, olha o preço, a gente vê que, poxa, tá caro ou tá barato? Só que aí o engraçado é quando a gente olha em dinheiro, dificilmente a gente compara essa passagem de janeiro com essa mesma passagem em outra época do ano. Só que por que quando a gente olha com milhas, a gente fica comparando com as outras épocas do ano? Eu não entendo essa lógica que acontece, né? O que mais tem é gente comparando o preço para, vou usar o Nordeste aqui de novo, tá? Para a região Nordeste em janeiro, que é altíssima temporada, com agosto, que é o mês mais chuvoso. Cara, não faz sentido nenhum. Não tem como pagar o preço, né, de quando ninguém quer ir para um lugar, né? Não tem como a gente pagar esse preço aqui com o preço de quando todo mundo quer estar lá, né? Ó, minha voz está começando a falhar. Então, esse aqui é só um dos pontos principais. Não adianta comparar o preço da passagem mais barata no ano que você viu um influenciador no Instagram falar com o preço de quando você pode viajar. São coisas incomparáveis, são coisas totalmente opostas, né? Viagem em alta temporada é mais cara, como eu falei no começo da live. E não tem como a gente fugir disso, tá? Qual precisa ser a sua base de comparação? Quem vai viajar em janeiro, que é a época que você quer viajar, tá pagando quanto? E quanto você vai pagar nessa passagem usando milhas? E aqui a gente começa a entrar num primeiro conceito que é interessante. Se você controla suas milhas, o que é controlar a tua milha? Não é você saber quanto de milha que você tem na tua conta. O controlar suas milhas é, você faz o controle do custo médio das suas milhas. Você sabe a quanto você está acumulando essas milhas? Você sabe quanto custaram essas milhas que você acumulou? Se você sabe isso, você consegue
transformar essas milhas aqui em grana. Obviamente, não em grana, você não vai vender milhas, mas você consegue saber, se você sabe o seu custo médio, quanto custa uma passagem, que em milhas custa 23.750 pontos. Você vai saber, pelo teu custo médio, que em reais, essas milhas, essa viagem vai te custar, sei lá, R$200. E aí, com isso, você vai comparar quanto custa essa mesma passagem em janeiro para ir para tal lugar. Ah, custa R$800. Beleza, com milhas você está pagando 250. Tá bem mais barato, né? E aqui, a gente acaba indo para o nosso segundo ponto principal. O primeiro é esse aqui que eu acabei de falar, tá? Então, assim, recapitulando, você tem que, na verdade, são 2 pontos, né? Primeiro ponto aqui, você tem que comparar o preço com quem vai viajar com você nas mesmas condições que você. Tem que ser em janeiro, tem que ser na mesma data, tem que ser o mesmo voo, tem que ser na mesma época para o mesmo destino, tá? Não adianta, eu vi aqui um valor de passagem que o cara foi para o Nordeste, que ele pagou 12 mil pontos, quero achar por 12 mil pontos. Você sabe quando ele buscou? Provavelmente não vai achar, né? E aqui, já digo na lata, tá? Às vezes, existem alguns achados que a gente não vê mais, tá? E isso aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho como é que funciona, tá? E aí, galera, eu vou até usar um termo mais forte aqui, que é o seguinte, tá? A libertação dessa lavagem cerebral que a gente vê no Instagram, de que só existe um mundo perfeito, né? Só com a passagem barata, tabela fixa para quando você quiser. Esse mundo aí dos ursinhos carinhosos, ele só existe no Instagram. Na vida real não existe. Vai lá pesquisar uma passagem, vai ver se você acha o mesmo valor que o influenciador está mostrando para você. Não vai achar, né? O influenciador vai lá, faz uma busca, coloca uma poçãozinha de coração mágico e ele encontra a passagem perfeita. Na vida real não é assim que funciona, não, né? Essa libertação só vai acontecer, dessa lavagem cerebral, quando você entende que o preço muda, né? E quando você entende que o barato deve ser barato para quando você pode viajar, porque essa precisa ser a sua base de comparação. Se você começa só a olhar a passagem para quando você não pode viajar, você está fazendo o quê? Perdendo tempo ali, você está só sonhando. Você está sonhando com a viagem dos outros, você não está sonhando com a tua viagem. Tudo que eu falei para vocês até agora, tá? Como é que funciona em termos práticos, tá? Período de férias escolares. Por que é mais alto? Por que a passagem é mais cara nessa época do ano? Porque todo mundo quer viajar nesse período. É simples. A procura é muito alta. A demanda é muito alta, né? E aí, vamos começar a olhar um pouquinho para o lado de cá, né? Qual que é o costume do brasileiro? Como que a gente faz, né? Como é que a maioria das pessoas fazem? A gente deixa para fazer tudo em cima da hora, né? Por mais que hoje eu estou regrado para buscar, para fazer as minhas emissões com antecedência. Só que o que eu faço? Preciso comprar moeda. Quando que eu, Thales, vou comprar moeda? Uma semana antes. Podia ter comprado com antecedência, mas não compro. A maioria das pessoas fazem a mesma coisa, né? Mas o foco aqui é a busca de passagem. O que a gente faz? A gente busca em cima da hora, né? Só que aí, a gente quer viajar em julho. O que a gente faz? A gente começa a buscar uma passagem em março. E a gente acha que a gente tá super adiantado, porque ninguém tá olhando passagem para julho. Só que, cara, a gente é assim, né? E tá muito em cima da hora. Em março já tá tudo caro, já tá tudo um absurdo. Tem muita gente que vai olhar a passagem para dezembro agora, em setembro. Já deu, já foi, os melhores preços já foram, né? Esse aqui é o lado do consumidor. A gente olha sempre em cima da hora, a gente acha que a gente tá antecipado, mas não tá. Como é que funciona o lado das companhias aéreas? As passagens são liberadas 11 meses antes da viagem, tá? Vamos supor que a gente está em março, tá? A gente visualiza passagens até janeiro do ano que vem. São sempre 11 meses para frente. Poucas pessoas estão olhando com tanta antecedência assim, né? Como a demanda ainda está baixa, porque não tem ninguém olhando, tende a ser mais em conta. Só que isso não é uma regra. Tem vários fatores que fazem o preço das passagens ficar mudando. E a demanda, a busca por passagens, é só um desses fatores. Só que imagina só, tá? Na companhia aérea,
uma passagem para Recife. Você quer ir lá para Porto de Galinhas, né? Recife também é ponte para você ir para Noronha, é ponte para você ir para Alagoas, é ponte para você ir para vários lugares. Você quer ir para Recife. A gente está em março. Ninguém está olhando passagem para janeiro do ano que vem. Um ano para frente, né? Mas todo mundo está focado em julho. Né? Todo mundo está olhando julho. O que acontece? As passagens, elas vão acabando para julho, né? As pessoas vão lá, vão reservando, essas passagens vão acabando. A quantidade de assentos disponíveis no avião vai fazendo o quê? Diminuindo. Tá diminuindo. Tá vendendo. O que a companhia aérea faz? Sobe o preço. Simples assim, é isso que acontece. Por isso que os preços nessas épocas são caros. É quando algumas pessoas só podem viajar nessa época, então tem uma alta concentração de gente que viaja nessas épocas e o preço sobe. E aqui, no nosso país, principalmente dezembro e janeiro, é um baita sol. Né? Mas o que acontece? Vira e mexe, algumas pessoas encontram aquelas passagens que estão surreais de barata. Passagem alta temporada. E aí a gente sempre se pergunta, pô, isso aqui é alguma técnica? Tem um pouco de técnica e tem muita sorte. Por quê? Imagina que o voo, né, a gente está em março hoje, tá? Vamos supor que a gente está em março e está aqui em julho, né? Vamos supor que o voo ali quase esgotou os assentos, tem pouquinho assento, só que tem um lugar disponível. Não se vende esse bendito desse lugar. Ou tem 5 lugares que não estão vendendo nem a pau. E o voo está perto de acontecer. Falta um mês, falta 2 semanas, 1 semana. O que acontece? Passagem barata. Aí essa passagem aparece. Só que a passagem barata, como é que ela vai aparecer pra gente? Feirão de passagens. Tabela fixa. Tabela fixa é o quê? É o que sobra. Promoção na madrugada. É nessas horas que aparece a passagem barata. Só que assim, não importa se tem um assento e um voo inteiro. É a passagem barata que tá lá. E assim, não é garantia que você vai ter pro lugar que você quer. Né? Então, como eu falei, não é o avião inteiro. São pouquíssimas passagens em alguns voos. E aí a grande pergunta que a gente de vez em quando tem. Então vale a pena eu esperar para emitir uma passagem em cima da hora? É sempre um risco. A gente não sabe. Não é garantia que vai ter a passagem. Não é a garantia que vai ter o destino que você quer. Vai que você quer ir para Recife, e aí você deixou para emitir sua passagem 1 semana antes. Só que não tem Recife. Só tem Rio Grande do Sul. O que você vai fazer? Você vai para o sul? Você vai sair do sol, vai para a chuva? Ou vai para o frio? Então, assim, tem que ver. Não é garantia de assento disponível para todo mundo. Tem uma família grande. Deixei para emitir de última hora porque eu quero um preço menor. Cara, tua família tem 5 pessoas. Você quer pagar barato em 5 passagens ali na alta temporada, emitindo 2 semanas antes? A chance de não ter é muito grande. Tá? Por isso, principalmente nessas passagens para alta temporada, né? Janeiro, dezembro, julho, passagens das minhas férias. A Mari é CLT. A Mari tira férias, ela vai quebrando as férias dela lá, 2, 3 vezes por ano. Cara, eu não consigo segurar essa mulher para falar, vamos esperar, vamos emitir nossa passagem 3 dias antes da viagem para ver o que aparece. Ela me mata. Né? Então, essas passagens que são importantes pra gente, cara, eu emito com a maior antecedência possível. Tá? Então, o ponto principal aqui é o seguinte, tá? Um outro ponto principal, na verdade. Ninguém compra uma passagem aérea sem pesquisar. Passagem aérea não é uma coisa tão barata assim, dependendo para onde você vai. Só que para a maioria das pessoas não é uma coisa que é tão barata, né? Então, é igual, eu gosto de usar esse exemplo, é igual comprar uma geladeira. Cara, você não compra uma geladeira todo ano. Você compra uma geladeira a cada 3, 4, 5. A minha geladeira tá aqui em casa desde que eu casei, vai fazer 10 anos esse ano. Nunca comprei, ganhei ela. Então, assim, o que você vai fazer quando você vai comprar uma geladeira? Você vai comprar a primeira que aparece? Não. Você vai pesquisar. Só que é fácil comprar uma geladeira. Por quê? Você vai lá no Buscapé e você vê ali o preço da mesma geladeira em um monte de site.
Só que com milhas não é a mesma coisa, né? Porque se eu encontrar uma passagem daqui para o Rio de Janeiro por 10 mil milhas na Latam, tá caro. 10 mil milhas na Smiles, tá barato. 10 mil milhas na Azul, prefiro usar Smiles. Por quê? 10 mil milhas Smiles é diferente de 10 mil milhas Latam, que é diferente de 10 mil milhas Azul. Por quê? São moedas diferentes. Cada companhia aérea cria a sua moeda. Smiles é uma moeda. Latam Pass é uma moeda. Azul Fidelidade é outra moeda. Ponto Azul é outra moeda. Então, assim, não adianta eu comparar. Ah, tá 10 mil milhas aqui, tá 15 mil milhas aqui. 10 mil milhas é mais barato. Não. Quem não entende de milhas fala isso. Quem entende de milhas, não. Eu já fiz live aqui várias vezes falando um pouquinho disso, né? Então, comparar essas moedas, né? Comparar milhas de programas diferentes não é uma tarefa tão simples. Não é como olhar um valor e outro valor e falar, esse aqui tá mais caro, esse aqui tá mais barato. Você tem que ter essa bagagem por trás, tem que ter esse conhecimento teórico de como você faz para acumular essas milhas. Para quem está começando a acumular milhas, só para clarificar um pouquinho, tem promoção para Smiles a todo momento. Todo momento você pode transferir milhas, ganhar bônus, não sei o quê. A cada 15 dias você vê uma promoção da Smiles. E essas promoções normalmente não são de 80% de bônus, 100% de bônus. Da Latam quase não tem. E quando tem, o máximo de bônus é 30%. Na Smiles é muito fácil de acumular milhas, é muito rápido. Na Latam é mais devagar. Então a passagem daqui para o Rio com a Latam, você acha por 2, 3, 5, 7 mil pontos. Com a Smiles você acha por 10, 15, 20. E tudo bem. Um é mais rápido de acumular, usa mais milhas para voar. O outro é mais lento, mais devagar, usa menos milhas. E aí você tem que começar a avaliar outros aspectos, né? Mas isso é papo outra live. Por isso, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa monitorar os preços. Monitorando o preço, você sabe se tá caro e se tá barato. Porque quando você começa a olhar o preço daquela geladeira, por exemplo, cara, você tá vendo, sempre 3 mil, sempre 3 mil, sempre 3 mil. Do nada aquela geladeira baixa para 2,5. É difícil isso acontecer no eletrodoméstico. Só que as passagens aéreas acontecem. Aí você sabe que 2,5 é muito menor do que pagar 3. Aí você compra por 2,5. Passagem funciona da mesma forma. Se você monitorar, você encontra, tá? E aqui eu já vou trazer uma outra coisa, tá? Não adianta eu fazer isso para você. Eu moro em São Paulo. Eu faço buscas específicas. Às vezes eu recebo umas perguntas assim: encontrei uma passagem aqui por 20 mil pontos para ir de Brasília para Fortaleza. Tá barato? Eu não tenho ideia. Eu não busco passagem de Brasília para Fortaleza. Eu não sei qual é o preço, né? Então, assim, às vezes eu posso ter até uma ideia pelo que eu acho que é, mas eu não sei. Eu não tenho a base de comparação. Quem precisa fazer essa base de comparação, né? Quem precisa ter ali esse monitoramento é você que quer fazer esse destino. É você que quer fazer essa mudança, né? Aqui em São Paulo eu faço buscas específicas para o meu gosto, para o que eu quero fazer, porque eu quero fazer com a minha esposa, porque eu quero fazer com a Mari, né? Então, eu não tenho ideia quanto custa ir de Brasília para Fortaleza, e eu não deveria saber, né? Então, assim, é o tipo de coisa que não tem como terceirizar. Se você quer encontrar passagem barata, né, você precisa monitorar, tá? Quem monitora fica por dentro dos preços, sabe se está caro ou barato, encontra oportunidade, porque afinal de contas, só quem procura é que realmente vai achar. Beleza? Galera, então, sintetizando basicamente, é dessa forma que você viaja em alta temporada. Olha com antecedência, monitora preço, né? Não adianta comparar a passagem mais barata que alguém viu no ano com a passagem de janeiro, com a passagem de julho, com a passagem de dezembro. Não adianta comparar o cara que vai viajar na terça-feira com você que pode viajar na sexta, à noite. Todo mundo quer viajar. Os preços vão ser diferentes. A base de comparação precisa ser nas mesmas condições que a tua. É janeiro com janeiro, é o mesmo voo, é a mesma companhia aérea, é quem vai viajar com você. Galera, quero relembrar aqui, tá?
inscrições para o nosso plano de aceleração abriram hoje, tá? Esse programa de aceleração, como eu comentei aqui, tá? Ele é focado aqui, é um programa de aceleração, nosso VMCM Plus, né? Ele tem duração de 5 meses, a gente vai se encontrar frequentemente, são 10 encontros em grupo que a gente vai fazer, tá? Totalmente metodológico, tem processo, tem início, meio e fim, e você vai saber o que você precisa fazer, passo a passo, para você afinar a sua estratégia de milhas e para você viajar, tá? Eu vou estar lá, a gente vai estar monitorando, a gente vai estar acompanhando, vai ter muito material de apoio, vai ter muita atividade prática ali para a gente conseguir tirar as suas viagens do papel de uma vez por todas, tá? E os encontros começam agora já em setembro, tá? Para a gente conseguir acelerar muito mais as viagens de vocês. Isso que a gente viu aqui, né, falando sobre viagem em alta temporada, enfim, a gente vai discutir lá também. Aqui é mais uma pontinha aqui, né, mais um pedacinho aqui do que vocês vão ter lá dentro do nosso plano de aceleração. Beleza? Galera, então é isso. Obrigado pela presença de vocês e eu vejo vocês na semana que vem, na próxima terça-feira. Fui, até mais. E semana que vem com a voz inteira, eu espero.